se for o caso. Beleza. Então, tá. Eu vou iniciar aqui para a gente também, não quero fazer vocês perderem tempo de vocês, né? Deixa eu só abrir o... Então, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso evento aqui da LC Invest, para a gente bater um papo de como investir em precatórios. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa fazer a apresentação de slides aqui. Deixa eu só ver aqui, compartilhar a tela. Eu vou compartilhar por aqui a tela, então. Tela inteira. Compartilhar. Então, está compartilhando a tela aqui. Eu vou deixar minimizado aqui para que eu saiba quando o pessoal está entrando. Então, tá. Meu nome, então, é Lucas Cassiano. Eu já trabalho há alguns anos com investimento em precatórios. Já faço isso há bastante tempo, né? Em 2020, eu tornei isso em investimentos coletivos, né? Eu já fazia investimentos individuais para mim, para amigos e tal, desde longa data. Fiz muito tempo análises para fundos e parceiros que compravam precatórios. E em 2020, ali, quando veio a pandemia, eu vi que meus investimentos, enfim, na renda fixa não rendia nada e que na bolsa de valores ou rendas variáveis era todo aquele problema de oscilação de valores, né? Logo quando entrou a pandemia, não sei se vocês lembram que teve aquele evento do circuit breaker lá, do acionamento de pânico, e a bolsa caiu várias vezes, né? E aí, naquele momento ali, eu decidi parar um pouco. Não, peraí, eu vou investir naquilo que eu, de fato, entenda e não vou mais ficar investindo ou fazendo investimentos com coisas que não sejam, de fato, aquilo que eu entendo. Então, a partir dali, a gente começou a fazer esses investimentos coletivos em precatórios. Então, sem enrolar mais vocês aqui, eu vou seguir na apresentação aqui, senão eu fico falando do meu passado aí, da minha história, e também não entro na parte que interessa aqui. Aqui é um pouco da empresa, tá? Da LC. Esse número aqui está desatualizado, tá? A gente já captou mais de 2.500.000 ano passado, né? Esse ano aí a gente vai distribuir algo em torno de 3 milhões. O que eu quero dizer com isso? O pessoal que investiu ano passado com a gente em precatórios precatórios federais, vai receber agora, esse ano, a gente vai distribuir entre os investidores que estão cadastrados na plataforma esses 3 milhões, a gente vai conseguir entregar uma rentabilidade média aí de 3,36% para esse pessoal. Depois eu quero lançar ali no site da LC, no nosso Instagram também, os depoimentos do pessoal. A gente só está esperando conseguir fazer os pagamentos que vão ocorrer entre final desse mês e mês que vem. Então, a gente vai ter bastante novidade aí de investidores possivelmente satisfeitos com essa rentabilidade. A gente costuma dizer que uma rentabilidade ideal que se faça é uma rentabilidade de 25% ao ano. Essa é a rentabilidade que a gente costuma dizer que é a rentabilidade ideal numa carteira de precatórios, certo? A gente busca isso porque tu vai ter precatórios que vão rentabilizar mais, outros um pouco menos, e na média, se a gente rentabilizar 25% ao ano, aí a gente consegue fazer uma boa rentabilidade. Eu só vou pedir para vocês aqui, que eu só quero ver uma coisa da configuração aqui, que eu tinha mudado a câmera, e eu acho que eu não vou aqui no vídeo. Vamos ver se eu consigo trocar aqui. Acho que agora consegui. Deixa eu ver. Tá, melhor. Isso, estava com a câmera errada aqui. Então, seguindo ali, a ideia é que a gente consiga sempre montar carteiras de rentabilidade de 25% ao ano. Algumas vão rentabilizar mais, outras menos, mas na média a gente conseguir chegar nesse número. É isso que a gente busca aqui na LC Invest e é o que a gente tem trabalhar junto com os nossos investidores. Então, indo aqui, o que é um precatório, né?
O precatório, na verdade, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem lançar no chat ali, tá, pessoal? Que aí, ao final, eu vou respondendo, ou se for pertinente durante a apresentação, eu já respondo. Então, o precatório, na verdade, ele é um título judicial. O processo corre todo ele. Quando chega no final do processo, a pessoa ganha o processo, ela não recebe o dinheiro na hora. É emitido um título que se chama precatório. Aí esse título tem o nome da pessoa. No caso aqui, a gente vai usar o exemplo da dona Neide. A dona Neide processou o INSS. Aí ela tem um título que se chama precatório, que diz que ela, dona Neide, tem 100 mil para receber do INSS. E ela não recebe esse valor imediatamente. Né? Digamos, se ela ganhou o processo hoje, o precatório dela saiu hoje, a previsão de pagamento do precatório dela vai ser final de 2024. Então, ela vai ter aí quase 18 meses, um pouco menos, até o pagamento desse precatório. E é nesse período que entram vocês, os investidores. O que vocês vão fazer? Vocês vão adquirir o título da dona Neide para fins de investimento. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que isso ocorre. Deixa eu só ver se é aqui. Eu vou abrir aqui o nosso... Aqui. Então, vamos seguindo na conversa aqui da dona Neide, né? A dona Neide lá é professora, teve um problema nas costas, né? Teve que se aposentar, processou, teve um problema nas costas, processou o estado, o município de Goiânia, que no caso a gente pegou um exemplo do município de Goiânia, ganhou lá o processo e gerou um precatório. E qual que é o problema? Ela ganhou lá 120 mil, só que ela vai ter que esperar uns 2 anos para receber esse precatório. E ela não pode esperar, ela precisa do dinheiro agora, por diversos motivos, ou porque ela quer fazer um investimento, quer comprar um terreno para construir uma casa própria, ou porque, de fato, ela tem alguma despesa específica agora, então ela resolve vender esse precatório. E aqui, é aí que aqui entra vocês, investidores, e a LC Invest. Vou voltar aqui. Entra vocês, investidores, e a LC Invest. Nós nos reunimos aqui e vamos comprar o precatório da dona Neide por um valor menor do que ele vale. No caso aqui, eu usei um exemplo de 67 mil. Até vou fazer uma continha básica aqui para a gente... se a gente comprar por 67 mil, lá nós vamos ter... Deixa eu só fazer um cálculo aqui, rápido. Eu sou advogado, tá, pessoal? Pode ser que eu erre o cálculo aqui. Advogado gosta muito de fazer conta... Só sabe fazer conta de 10% e 20%, né? Deixa eu só botar aqui. Ó, vai dar isso aqui, a diferença daria uma rentabilidade de quase 79%, né? Se a compra fosse por esse valor teórico aqui, né? Então, lá, vamos pegar, digamos, 79 dividido por 24 meses, daria 3,29 ao mês. Se eu estiver indo muito rápido ou sendo nada claro, vocês me puxem a orelha aí, tá certo? Aí se nós tivéssemos comprado o precatório da dona Neide a 67, a gente iria lá rentabilizar. Desculpa, pessoal. Vocês estão conseguindo ver apresentar? Tá aparecendo a tela para vocês lá, né? Tá, é que eu tô... Deixa eu só ver aqui. Tá, ótimo. É que eu tô com 2 telas aqui. Sou meio barbeiro com esse negócio. Aí ela iria rentabilizar 39,5% ao ano. Então, é isso que a LC Invest faz. Ela conecta vocês com a dona Neide, ou propriamente o precatório da dona Neide, para que vocês possam ganhar essa rentabilidade, essa ou outra, né? No caso aqui, esse foi o exemplo. Essa rentabilidade ela varia muito de título a título, né? Se o título é mais procurado, a rentabilidade vai ser menor. Um título federal que tem uma alta procura, que tem fundos de investimento diversos, enfim, investidores internacionais e um monte de coisa, provavelmente tu vai rentabilizar menos, né? Os títulos federais, antes, até o ano passado, tu rentabilizava em 18 meses, uns 20%, algo assim, né? Não era algo que tu conseguia rentabilizar demais, porque ele tinha alta liquidez e era, vamos dizer assim, tinha por trás do governo federal, né? Porém, percebam, isso às vezes é uma percepção de risco um tanto quanto errada, né? A pessoa acha assim, o governo federal... Deixa eu voltar aqui.
o governo federal é melhor porque é maior, tem mais dinheiro. Mas não, isso não é necessariamente uma verdade, tá? Porque muitas vezes um município ou um estado que gerem precatórios e estejam com seus pagamentos em dia, muitas vezes eles são mais saudáveis que o próprio governo federal. Tem mais condições de fazer o pagamento. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu antes ainda nós estávamos falando lá do caso da dona Neide, eu quero mostrar para vocês aqui um precatório real, um caso real aqui, só para vocês entenderem o que é de fato um precatório, tá? Esqueci de botar para vocês. Esse processo aqui foi um precatório que a gente vai pagar agora, que vai ser pago agora, tá? No caso, eu que tinha entrada de investidor aqui, era um precatório contra a União, é um precatório do ano passado, e ele era um precatório de INSS, incidência sobre previdência privada ou não. Essa aqui, enfim, era de natureza alimentícia, então provavelmente era INSS, agora não me lembro muito bem. Aí estou eu lá como beneficiário, tinha os valores aqui do total do precatório na database de 1/11 de 2020, esse era o investimento lá da época. Então, esse é um precatório federal. Então, basicamente, ele é um documento que diz que o Lucas Cassiano, aqui, tinha um crédito lá com a União, ó, com o governo federal. E aqui é o processo, ó. E lá no processo foi lançado a seguinte informação: o beneficiário do Lucas Cassiano será o crédito integralmente quitado em 2022 e tal, com liberação prevista na primeira quinzena de setembro. Tá? Então, foi agora a liberação, agora há poucos dias a liberação do valor. Isso aqui é as informações do processo. Então, basicamente, isso aqui é um precatório, tá? Muitas vezes o próprio processo diz, quando é federal, eles dão uma previsão de data de pagamento, mas, via de regra, como é que é a previsão de data? Se o precatório saiu antes de dezembro do ano seguinte, por exemplo, o precatório sai hoje, ele entra no orçamento de 2024, então ele obrigatoriamente tem que ser pago até dezembro de 2024. Se após abril, ele entra para o orçamento do ano seguinte. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem me questionar, ali que eu explico melhor, mas é relativamente tranquilo. Então, eu queria abordar um caso aqui de investimento concreto que eu fiz aqui num precatório municipal. Este aqui foi para vocês entenderem como funciona a sistemática, né? Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês na prática, como é que ocorre o investimento em precatórios. Só que uma coisa que é interessante a gente colocar aqui é que, muitas vezes, isso aqui, digamos, se você investe pela LC Invest aqui, isso aqui já vem pronto para ti, entendeu? Então, não precisa fazer todo esse trâmite aqui. Isso aqui eu faço, enfim, porque eu sou especialista no negócio, eu sei como fazer. Mas é uma coisa que o ideal é tu teres o conhecimento ali para fazer, né? Então, a gente comprou um precatório na época contra o município de Corumbá, do Mato Grosso do Sul. Esse precatório tem uma história interessante, porque era um precatório que ninguém queria, era um precatório pequeno, de R$25 mil na época, e eu auditei o precatório, ia ser oferecido para investidores, mas eles ficaram receosos, assim, Corumbá, que município é esse, que coisa é essa e tal, e não quiseram. E eu, como eu tinha auditado o precatório, eu conhecia o caso, e eu auditei o município de Corumbá, isso eu quero depois mostrar para vocês como que é feita a auditoria do ente devedor, do governo devedor, e percebi que o município estava com as contas em dia, que ele pagava os precatórios em dia, e na época eu entendi que era um grande negócio que eu podia fazer. Então, eu fiz um contrato de cessão lá eu excluí aqui, tá, pessoal, algumas informações para não expor aqui a pessoa que vendeu lá na época e tal. Então, eu fiz um contrato daí de cessão de direitos, em que ele cede o precatório para mim. Aí tá lá que eu tinha 25.584, era o valor bruto do precatório. O preço a ser pago era 11 mil. E aqui, como eu disse, esse investimento eu fiz especificamente porque na época não tinha nenhum investidor que quisesse, vamos dizer, que desse credibilidade para a ideia do município de Corumbá.
Mas isso é uma percepção errada de risco, porque sempre que tu faz uma boa auditoria, tu entende como que o município, ou o estado, ou o governo federal vem pagando seus precatórios, tu consegue fazer uma boa estimativa de quando o precatório vai ser pago e ter uma boa certeza de se o negócio é bom ou não. Se tu vai lá e vê que o município é cheio de dívidas, atrasa pagamento e tal, isso nem passa na possibilidade de ser um investimento. Isso, na verdade, é um título, bem dizer, sem valor, né? Talvez possa servir para alguma outra operação de compensação, alguma coisa, mas para investidor, pessoa física como nós, não serve. Enfim, então eu fiz esse contrato lá na época, em 29 de setembro de 2020, e 29 de setembro de 2020, paguei 11 mil reais, e aqui é o precatório mesmo, tá? A imagem do precatório. E vocês viram que esse precatório é diferente do que eu mostrei anteriormente. Por que ele é diferente? Porque cada lugar, cada tribunal faz de uma forma diferente, mas as informações e o que ele demonstra é a mesma coisa, tá? Mostra lá que existia um município que tinha uma dívida com determinada pessoa, e aí, no caso, a gente adquiriu esse título aqui, aí veio lá o município falar no processo e tal, depositou o valor, ó, aqui ele fala que depositou 27, ou seja, na época que a gente negociou ele valia 25, ele teve as correções na época, e acabou dando 27. Então, em 19 de outubro, aí a gente teve a felicidade de 2021, compramos 29 de setembro, que eu coloquei ali, em 19 de outubro teve o depósito, aí o juiz do processo despachou lá, assim define o pagamento do precatório ao beneficiário Lucas Cassiano. Então, no dia 20 de outubro de 2021, o juiz decidiu liberar o valor, e aqui está o extrato da subconta do processo em que o valor é liberado. Ó. Isso aqui eu estou mostrando por quê? Porque quem for investir em precatórios ou pretende investir, vai passar, né, o processo vai passar por esse trâmite, e isso basicamente é o que acontece na vida real. Tá? Então, aqui mostra o valor que foi pago lá, onde é que está o tal, aqui está o Lucas Cassiano, então a gente teve a felicidade de fazer lá na época. Isso aqui não é como é que eu vou dizer, não é a regra, tá? Foi uma exceção. Infelizmente, esses casos não acontecem sempre, porque por que aqui o precatório ele foi adquirido por um valor bem descontado? Porque não tinha interesse de pessoas que queriam comprar, porque ficaram receosas do município, muito pequeno, não sei, e aí não tinha procura no título, a pessoa quem vendeu o título teve que queimar o título, vamos dizer assim, e existia um comprador, no caso, que era o comprador único lá, que era eu. Tá? Deixa eu só fazer um cálculo aqui, 682,81, só para a gente ver a rentabilidade. Aqui, dividido por... Eu devia ter feito esses cálculos antes de apresentar pronto para vocês, né? Então, a gente rentabilizou aí no período 151% em cima desse precatório, tá? Foi uma excelente rentabilidade, né? Esse caso aqui, porque é um valor, é um formato bem legal de mostrar tudo o que aconteceu, tá? Um trâmite bem bacana. Deixa eu ver aqui mais adiante, onde a gente estava na apresentação, deixa eu voltar para o meu slide aqui, para não me perder. Então, análise do caso concreto a gente já fez. Deixa eu ver o que eu tenho no ponto, eu tenho ponto 4 aqui, que é interessante, que isso aqui depois eu vou falar para vocês um pouquinho da análise, eu vou voltar daí na análise do ente devedor, tá? Primeiro eu vou dar alguns dados, daí eu quero entrar na análise do ente devedor, que isso que é legal da gente conversar para vocês verem como é feita a análise do devedor do precatório, do governo devedor, que isso que é vamos dizer, que é a sacada aqui do negócio, que é onde tu, de fato, consegue ter a entender por que o investimento é bom ou não. Então, eu fiz um comparativo aqui entre quem investe com a LC e quem investe na poupança, né, que foi uma diferença bem grande nesse caso aqui. E até esses gráficos a gente tem que atualizar também. LC investe Tesouro Selic, né? O precatório ele acaba dando muito mais que o Tesouro Selic, porque
além de ter a correção, tu tem o deságio de compra, né? Digamos, tu tem uma arrancada de rentabilidade muito boa no precatório, que é a seguinte, se o título vale R$100 e tu compra por 80, né? Tu já arranca ganhando 20. E tu tem mais a correção em cima do 100, né? Então, tu vai rentabilizando em cima, tu tem o deságio, que foi a diferença do 100 para os 80, que é os 20 que tu ganhou já na arrancada, e mais a correção que vem em cima até a data do pagamento. Então, isso é que dá a alta rentabilidade e a grande vantagem do precatório. E que dá, vamos dizer, uma certa estabilidade de tu saber na arrancada do investimento quanto que tu vai receber. Ou seja, tu tem um ganho parecido, vamos dizer assim, com uma renda variável, com um teor de renda fixa, né? Tu consegue, na saída do teu investimento, já saber quanto que tu vai performar e basicamente, em quanto tempo. Né? Isso é a grande vantagem. Depois a gente também vai falar de riscos e questão de liquidez, isso que é importante também, né? A gente só fica vantagens, mas também a gente tem que ver o contexto global do negócio. Aqui eu fiz um comparativo com outras empresas de investimento alternativos, tá? E aqui, no caso, a gente está rentabilizando mais que as outras empresas de investimento alternativos. Quem faz precatórios também aqui é a Hearst e a Balco. A Inco e a Vanguard são empresas de investimentos alternativos e empreendimentos imobiliários. Tá? O que eu digo que é investimentos alternativos aqui? São empresas que fazem investimento coletivos em algum tipo de negócio. Por exemplo, a gente junta investidores para investir, a gente junta investidores para investir em precatórios. Tem um precatório de R$100 mil, a gente vai pegar lá 100 pessoas, R$1.000 de cada pessoa, para comprar o precatório de 100 mil. Então, a gente fez um investimento coletivo. Tá? Então, vocês conseguem... Bom, se alguém puder dar um oi no chat, ali depois só para ver se o chat está funcionando, me ajuda, tá, pessoal? Porque eu estou sem assistência hoje, o pessoal aqui encerrou o expediente, eu tive que mandar, tive que deixar, não pude segurar o pessoal aqui na empresa. Então, tá, aqui é Hearst, Balco, Inco, da rentabilidade. Aqui eu só fiz um comparativo aqui para a gente ver da renda variável, né? Se a gente for ver a bolsa levantou a mão, ok? O Reinaldo ali levantou a mão. Aí a gente fez um comparativo com a bolsa aqui, só para mostrar que no período a bolsa andou para o lado, né? Tu pode ver que tem uma linha, se a gente pudesse traçar uma linha reta aqui, né? Enfim, claro, se tu comprou aqui embaixo e vendeu aqui, meu Deus, tu te deu muito bem. Só que o que geralmente acontece? Geralmente tu acaba performando na média, ou seja, andou para o lado aqui. Ou pode acontecer a fatalidade de perder, como já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma experiência nada boa, né? Então, vamos falar da avaliação do governo. Eu não sei se meu vídeo aparece aí para vocês, mas vamos ver aqui. Onde que eu estava aqui? Só meus documentos aqui, 5. Tá. Vamos falar um pouquinho, eu vou fazer uma espécie de levantamento aqui do caso concreto do município de Goiânia, que é onde a gente está hoje, a gente está com alguns investimentos desse município, então eu já vou ir do estado do Amazonas, mas eu vou focar em Goiânia aqui, tá? Para também não tomar o tempo de vocês e o negócio não ficar gigantesco, assim, a nossa conversa aqui. Então, quais são a análise que a gente faz? Primeiro, a gente verifica se o ente público, se o governo estadual, municipal ou federal está no regime geral. Regime geral quer dizer o quê? São os entes públicos, são os governos que pagam em dia, eles estão no chamado regime geral. Tá? Isso é o primeiro indicativo de que pode ser um bom negócio. Primeiro indicativo não necessariamente, no regime geral é bom. Não, tem outras análises que a gente faz. Então, ambos aqui, o município de Goiânia e o estado do Amazonas, estão no regime geral, que já é um indicativo de, esses caras pagam em dia. Aí depois a gente faz um levantamento do orçamento, né, do município. Aqui, no caso, o orçamento do município de Goiânia é quase 2 bilhões, então tem fôlego para pagar precatório aí. Depois a gente vai olhar a lista de precatórios deles, tá? Aí a gente faz um levantamento lá no Tesouro direto para ver como é que é o endividamento do município, tá? O município aqui de Goiânia, ele só tem 9,15% aqui a dívida consolidada líquida desse município, que é muito, muito baixo em termos de governos, tá?
é algo assim, a maioria está super endividado, então isso também é um bom indicativo, tá? Deixa eu ver aqui agora. Depois dessa análise, aí vem a análise que aqui que é bacana, que é legal, da gente olhar, que é olhar a gente entra lá no site do tribunal, tá? Isso aqui é o site do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário de Goiânia. Aí a gente acessa lá, ok, beleza, está no regime geral, tem um bom orçamento, ótimo. Vamos ver como que é o comportamento de pagamento do município de Goiânia. Isso a gente faz com todos os precatórios que estão aqui na LC para negociação, né? Aí aqui, ó, ele mostra uma lista, todos os tribunais têm essa lista, isso vocês mesmos podem acessar, ó. Aqui, por exemplo, é um precatório de 2018, tá? Precatório e aí a gente vai olhando a lista, eu vou ver se eu consigo, essa lista ela é demorada, tá? Ela fica bugando aqui, mas se vocês forem olhando essa lista aqui, vocês vão ver que os precatórios até 2022 estão quitados e de 2022 em diante eles estão em abertos. O que quer dizer? Que o passado está pago e que agora falta pagar o 2022, porque a gente ainda está no 2022, e, enfim, daí vai ter um precatório, eles vão pagar 2022, vão pagar 2023, o para frente, né? Não é muito comum eles adiantarem pagamentos, né? Pode, eventualmente, aqui no meio da lista, ter um precatório lá que não foi pago, mas geralmente quando isso acontece é porque teve algum problema. Ó, aqui, ó, vocês podem ver, ó, precatório 2023, aguardando pagamento, porque ainda não chegou na data, né, de pagamento. Deixa eu só botar para trás aqui para a gente ver. Isso eu quero dizer, às vezes pode ter tem precatório de 2021 em aberto, mas é porque não está consolidado, tem algum problema de sucessão hereditária, algum probleminha assim que teve no título, mas aí é um problema específico daquele título que deu algum problema. Aqui, deixa eu ver, ó, 2021 quitado, ó, mostrando para vocês. Ó, olha aqui, ó, até 2021 vocês podem ver aqui, ó, quitado. Ó, 2022, aguardando o pagamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o passado está em dia, tá? Os precatórios, eles são pagos numa ordem de tempo, que a gente fala de uma lista cronológica de pagamento, ou seja, ele primeiro tem que pagar esse precatório 1, depois tem que pagar o 2, depois tem que pagar o 3, o 4, 5, 6, 7, tal, e vai pagando aqui conforme a lista. E uma outra informação excelente aqui do município de Goiânia também é a gente entrar no mapa dos precatórios no Conselho Nacional de Justiça, que é quem faz o agregado dos dados de todos os entes públicos. Olha aqui, que legal. Nós estamos em 2021. Vamos botar aqui por estado. Isso aqui, pessoal, desculpa, Goiás. É o que a gente faz nas análises que a gente faz aqui para chegar, para verificar se o negócio é bom ou não. Ó, vocês podem ver aqui, ó, para vocês entenderem a capacidade de pagamento. Ó, os caras pagaram em 2021, ó, montante pago em 2021, 26 milhões de precatórios, ó. E ó, o saldo deles estava zerado aqui, ó. Deixa eu ver se tá 2021, tá. E aí eles tinham um saldo de 2020 do ano de 2021 de 12 milhões, ó, que já foi quitado, como vocês viram lá naquela outra lista lá, né? Claro, aqui no mapa ele é um pouquinho mais atrasado, porque ele pega um pouco mais do passado, mas ele mostra que o município de Goiânia, de fato, tem honrado religiosamente com seus precatórios. Desculpa aqui, tal, onde que eu estava? Agora eu vou adiante na nossa apresentação. Então, isso sobre a análise do governo, né, seria isso da gente ver. E essa análise daí pode ser feita com o Estado, com a União, com o município, né? Aí depois que é feita essa análise, ok, analisamos o governo,
o município, o estado e a União que tem precatório. Eles são bons pagadores? São. Pagam em dia? Legal. O negócio está começando a ficar bom. Parece ser um bom investimento. Aí a gente vai para a negociação do título. Não adianta nada ser um bom pagador e tu não ter um bom deságio de compra. O que é um bom deságio de compra? A gente entende que 25% que te dê um retorno de um mínimo aí de 25%, um retorno médio de 25% ao ano. Porque tu vai ter precatórios que vão te dar 20, sei lá, outros vão te dar 30, e aí na média tu balancear a tua carteira de precatórios para que tu consiga atingir os 25. Esse é o legal, que dá para pegar essa rentabilidade aí, tá? Só que isso, ele é muito influenciado por mercado, né? Pode ser que, não sei, daqui a um tempo, quanto mais popularizado o investimento precatório for, mais a rentabilidade tende a cair, porque tu vai ter mais players comprando, mais pessoas com acesso, então a rentabilidade vai ser menor. Hoje seria um grande momento de entrar nos precatórios, porque ele ainda é um mercado que a pessoa não conhece, não sabe muito, então tu começar nesse mercado, tu vai levar vantagem em relação a quem entrar depois. O pessoal que entrar daqui, sei lá, 2 anos vai pegar outra realidade, talvez não essa mesma rentabilidade. Mas o que eu posso dizer para vocês? Isso com toda certeza. Todo ano são bilhões que os fundos de investimento investem em precatórios. Ou seja, são investidores institucionais que entram nesse mercado e nós, pessoas físicas, ficamos por longos anos fora disso. E chegou um momento, enfim, em função de internet, de várias tecnologias aí, a gente tem a capacidade de estender isso para as pessoas físicas, como é o caso da LC agora. Então, é uma oportunidade nova e que antes estava restrita a poucas pessoas. Ou tu era um investidor institucional que tinha bilhões lá para entrar num fundo de investimento, alguma coisa, ou tu era, de fato, um especialista, um advogado especialista em precatório, né? Então, ele estava restrito a algumas pessoas. Hoje já não é essa a realidade. Hoje já tem a possibilidade de acesso a mais pessoas que não sejam necessariamente especialistas do meio ou investidores institucionais. Depois é feita uma avaliação do processo judicial, né? A gente verifica lá se transitou em julgado, se está tudo correto, o processo não tem nenhuma nulidade e tal, para que o precatório tenha a sua integridade. Depois a gente faz a verificação das certidões do dono originário do precatório, ou seja, digamos que a dona Neide tivesse um precatório federal, só que a dona Neide tem uma dívida, o precatório dela é de 100 mil, mas ela tem uma dívida de 150 mil com o governo federal. Não faz sentido comprar o precatório dela. Por quê? O ente que vai pagar ela já tem uma dívida maior. Então, o precatório pode vir a responder por essa dívida que ela tem. Então, o que a gente faz? A gente faz um levantamento de todas as certidões da pessoa para garantir que ela não tem dívidas em seu nome que possam vir a atingir o precatório. Depois que o precatório é adquirido, é feito aquele contrato de cessão que eu mostrei para vocês, se ela vier a ter dívidas posteriores, já não é problema para o investidor, porque o que importa é o passado. Ela tem que ter um passado que seja limpo e que esse passado não possa respingar no precatório. Ok, auditado passado, tudo certo, estamos no caminho certo, já estamos quase investindo, negociamos, avaliamos o governo lá, paga bem, tudo legal, negociação boa, 25%, o processo está redondo, a dona Neide não tem dívidas que possam atingir o precatório, faça a transferência do título para a intermediadora, no caso a LC Invest, né? E aí, a partir daí, a LC Invest distribui o título com contratos de cessões para quem for investir. Ou seja, quem entra no investimento vira dono de parte dos títulos que foram inicialmente organizados ali pela LC. Então, ele é um investimento real, que a gente diz, tu te torna dono de uma fração do título, não é um investimento financeiro, por isso que tu não pode depositar o valor e sacar a hora que tu quer, tu deposita e tem que carregar o título até o final. Isso significa que se a operação é 30 meses, é 30 meses naquele título, no mínimo, né? No mínimo não. É estimado. O tempo é sempre estimado. Pode ser 30, pode ser 28, pode ser 32. Por quê? Porque como vocês viram ali, como eu mostrei no início, ok, comprei o precatório,
informei para o juiz, aí o município paga o precatório, aí o juiz tem que liberar o valor, ou seja, esses trâmites entre o pagamento, a liberação do valor, eles podem demorar um pouquinho. E aí acaba que a previsão ela é sempre estimada, não é? É impossível tu prever, não, este precatório vai ser pago dia tal. Não, mas tu sabe que como normalmente ocorre nos tribunais e a forma como é feito, tu consegue ter, de fato, uma boa ideia de quando que o título é pago. Então, acaba sendo um prazo estimado. Pode ser antes, pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Só que, claro, o teu precatório, enquanto tu não recebeu, ele continua rendendo o Selic ou o IPCA, né, o que eu posso explicar depois para vocês. Então, falando um pouquinho sobre o contrato de investimento, deixa eu ver se eu tenho o contrato de investimento aqui, é nessa parte dos riscos, né? Então, o que são os riscos de investimento em precatório? Primeiro, a gente fala ali a fraude, risco de cedente originário, risco do dono que tinha o título vender para mais de uma pessoa. Como que a gente reduz esse risco ou elimina esse risco? A gente vai lá, faz o contrato de cessão, informa para o juiz e o juiz, enfim, fica lá informado no processo de que os novos donos do título somos nós, no caso, quem está representando é a LC, né, ou o Lucas, enfim, quem for fazer um investimento ali. Aí fica informado lá e evita que tenha uma nova cessão do título, já fica registrado isso. Dívidas que existam no nome do dono originário do precatório, que foi o que eu expliquei, se a dona Neide tiver um monte de dívida, essas dívidas podem atingir o título, por isso que a gente verifica as dívidas, não tendo dívidas é feita a aquisição do título. Dívidas posteriores após a cessão do título não interessa, não nos atinge. Cálculo. Eventualmente, o cálculo da correção do precatório pode mudar. Por quê? Até novembro de 2023, novembro de 2022, era IPCA. Isso era, vamos dizer, líquido e certo, como tudo no Brasil. Aí veio uma mudança constitucional e transformou isso em Selic. A partir de dezembro de 2022, virou Selic. E alguns precatórios aqui a gente recebeu com Selic, e aí, semestre passado, saiu uma decisão do Conselho Nacional de Justiça dizendo, não, ok, a Constituição diz que é Selic, mas vai ser assim, vai ser IPCA até a data do vencimento, depois do vencimento Selic. Então, hoje, a questão está assim, se tu tem um precatório de 2023, que vai ser pago, um precatório de 2024, por exemplo, vai ser pago em dezembro de 2024, tu vai vir com ele carregando IPCA até 2024, caso não ocorra o pagamento na data de 2024, ele vai seguir com correção em Selic, tá? Isso é o entendimento de hoje, em função dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas, como eu disse para vocês, alguns casos aqui nos pagaram com Selic, porque isso ainda pode ser que venha a mudar. Mas, o que é fato? Vai ter correção, seja IPCA, seja Selic. Então, não vai haver perda, né? Sobre a demora do título, o que eu gostaria de colocar para vocês aqui? Muitas vezes o pessoal, não, tem a minha tia lá que está 20 anos para receber um precatório. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Esse precatório não serve para investimento, tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos nos certificar de que existe uma boa expectativa e estimativa de tempo de pagamento. Então, a gente só investe naqueles que a gente consegue entender. Bom, isso aqui, pela projeção que a gente faz de análise doente, é 30 meses, esse é 24, esse é 18, e é assim que a gente faz, para não cair nessa coisa da demora. Ok, pior das hipóteses, meu Deus, demorou. Se tu tá com um ente público que paga geralmente em dia e tem uma boa saúde financeira, não vai ser uma demora pouca. E se demorar um pouquinho mais, tu vai receber a correção em cima do título. Então, a demora vai receber daí, nesse caso, Selic. Então, nem sempre a demora é ruim. Claro, isso tem que ser avaliado no seguinte sentido. Quando tu investe no precatório, tu não tem liquidez, certo? Então, tu tem que carregar o título até o final. Então, não pode ser o teu principal investimento. Ele é um investimento de diversificação. Tu tem que ter a tua reserva de emergência e diversificar no precatório. Não
botar todo o teu dinheiro no precatório, porque senão tu fica travado sem liquidez. Então, claro, em contrapartida, ok, tem menos liquidez, mas tu tem uma rentabilidade e uma estabilidade que tu não vai ter em nenhum outro investimento. Concordam? Por exemplo, a bolsa subiu, deu guerra na Ucrânia, aconteceu o caos. Não, teu precatório vai seguir rendendo, teu IPCA-E e teu deságio inicial lá. Não vai ter alteração. Então, ele é um investimento não correlacionado ou sem correlação com o mercado financeiro, ou baixa correlação, para não dizer nenhuma. Então, isso é uma das vantagens do precatório. Então, e isso daí, quanto ao risco, que eu queria colocar para vocês é isso, né? Então, o risco de perda ele é remoto, né? São essas hipóteses aí que eu coloquei, de uma dívida, alguma coisa, mas como é feita a auditoria, o levantamento e tal, acaba caindo no remoto. Mas só por quê? Porque uma auditoria de qualquer coisa que seja, ela não tem como tapar todo e qualquer risco, ser 100%. Porque se fosse risco zero, a tua rentabilidade seria aí de poupança, 0,5%, alguma coisa assim. Só que o risco que as pessoas percebem num precatório é muito maior. Às vezes a pessoa entra num fundo de renda fixa, num fundo de renda variável, multimercado, bolsa de valores, fundos imobiliários, está correndo um risco muito maior do que um precatório, que a possibilidade de acontecer alguma dessas questões aqui é remotíssima, tá? Então, sobre riscos, e é isso. Deixa eu ver aqui, voltar para a apresentação ali. Então, a gente falou do contrato de investimento. Então, um cenário de ações caindo, cripto caindo, renda fixa perdendo para a inflação, agora parece que a inflação vai dar uma acalmada, né? Enfim, o precatório, ele representa uma possibilidade de a gente ter ganhos acima da inflação e utilizar a correção a nosso favor, seja o IPCA e seja a Selic, ou seja, tu consegue ter um ganho real no teu poder de compra. Não adianta nada tu ter uma renda fixa que te dá 2 dígitos se a tua inflação é 2 dígitos, ou seja, chega no final, tu vai avaliar a inflação e rendimento de renda fixa, tu provavelmente perdeu o poder de compra lá, o teu rendimento não pagou o teu ganho, né? E o teu ganho não foi um ganho real. Então, a ideia do precatório é que ele consegue, de fato, te entregar um ganho real e um crescimento patrimonial real. Verdadeiro. Desculpa. Então, botei o depoimento aqui da Elise. A Elise investe com a gente aqui. Ela tinha uma ideia de separar um dinheiro para a aposentadoria dela e tal. Ela trabalha numa empresa aqui, ela trabalha na iniciativa privada. Então, ela viu nos ativos judiciais, aqui nos precatórios, uma boa oportunidade de investimento. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui, pessoal, aqui está como pré-lançamento, mas ele já está encerrado aqui o pré-lançamento, já é oficial. Esse é o investimento que a gente tem hoje, tá, em aberto aqui na LC, que a pessoa investe 5.100 e retorna 8.300. Isso aqui é estimado, esse retorno, tá? Aqui a gente está vendo que por questão de PCAE e tal, provavelmente vai ser mais, tá? Mas vai dar na média aí um pouco mais de 25% ao ano. E a ideia é que esse investimento se liquide em 30 meses. E como eu disse, prazos estimados. E o que eu diria para vocês? Quem está interessado, gostaria de fato de começar a entender e investir, é interessante, né, que possa fazer logo, que hoje os investimentos eles não costumam durar muito tempo aqui na LC. A gente sempre tem um problema de escassez de precatórios. Como a gente trabalha só com o filé dos precatórios, vamos dizer assim, os precatórios que a gente vai lá, audita e procura sempre aqueles que têm todas aquelas características que eu falei, pago em dia, etc., governo bom pagador, tudo auditado, isso acaba restringindo muito a quantidade de precatórios que a gente consegue trabalhar. Então, muitas vezes, o investimento se esgota muito rápido. E hoje à meia-noite, a gente vai fazer vai turbinar isso aqui na internet para ver se a gente consegue, de fato, encerrar esse investimento para ir para outras oportunidades, tá certo? Se o pessoal, aqueles que quiserem, tiverem interesse em avançar, fazer investimento ou saber mais, podem daí me chamar no meu WhatsApp, eu vou botar aqui, que eu vou estar respondendo aqui depois no final do evento. Hoje eu vou deixar aqui o WhatsApp para vocês, se vocês ainda não têm. Deixa eu só ver aqui, deixa eu abrir aqui pela câmera. Só me deem um segundinho aí, pessoal.
Caso, vocês podem também acessar o site ali, lcinveste.com.br, vou botar aqui já, ó, lcinveste.com.br. E aí, ali, o WhatsApp que está ali, que vocês clicam no botão do WhatsApp, ali é o meu WhatsApp. Aí vocês podem falar comigo por ali também. Deixa eu só ver uma coisa aqui e só confirmar o número aqui, que eu não decorei esse número. Deixa eu só olhar aqui. Devia ter anotado isso antes, né? Ficou nessa. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, já podem lançar ali que eu já vou respondendo daí também. Deixa eu ver. Pode também, se não quiser perguntar no chat, pode falar individualmente comigo depois também, que a gente vai respondendo daí. Cadê você? Ai, meu Deus. Isso aqui é uma coisa que eu já deveria ter feito antes, né? Mas tudo bem. Peço aí desculpa pela minha... Eu vou girar aqui, pessoal. Deixa eu entrar eu mesmo aqui. Eu vou tirar o compartilhamento aqui de tela. Eu vou abrir para dúvidas de vocês, enquanto eu vou fazer aqui enquanto eu boto o número aqui, que eu deveria ter colocado já, mas mosquei aqui. Eu vou abrir aqui. Aqui, desculpa, achei. 5, 5, 9, 9, 9, 21, 18, 5, 9, 9, 9, 21, 9, 9, 21, 4, 8, 18. Não decorei o número. Se o pessoal tiver alguma pergunta, quiser colocar, colocou alguma dúvida sobre a nossa apresentação, a gente fica à disposição para responder daí. Podem lançar no chat ali ou mandar individualmente aqui. Então, como não temos dúvidas, eu vou encerrar a apresentação. Agradeço a presença de todos. E aí fico à disposição nesse telefone ali, tá certo? Podem me zapear. Deixa eu encerrar aqui. Agradeço a presença de todos. Vou encerrar a gravação aqui. Parar a gravação.